Reflexão bíblica, batalha espiritual. A Bíblia nos mostra, deixa isto bem claro, que a batalha, a luta, o combate da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é de ordem espiritual. São contra seres espirituais investidos de autoridade espiritual. Como a Bíblia define a batalha espiritual do cristão, se encontra a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, os versículos 10 ao versículo de número 18. Ele diz que a luta da igreja não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra seres humanos, mas sim contra principado e potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, nos céus atmosféricos. Há pessoas que dizem que Satanás arquiteta o seu plano, os seus projetos no inferno. O inferno, sim, está preparado para o diabo e seus anjos. Deixou bem claro Jesus. E para todas as gente ou nações que se esquecem, que desprezaram o plano da salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inferno está vazio. Então, o comando, a central de Satanás com os seus príncipes e potestades está no céu atmosférico. Nós chamamos de segundo céu. É lá onde ele arquiteta os seus planos. Sabemos que o controle e o domínio está na mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi expulso do céu, mas ele não está governando na terra. Deus pôs um limite nos céus atmosféricos. Agora, na grande tribulação, a Bíblia diz que Deus permitirá que ele desça à terra. Jesus disse: ai da terra, dos habitantes, porque o diabo desceu até vós. No entanto, a igreja está na terra, reprimindo a sua permanência aqui na terra. Uma legalidade total aqui na terra. Então, o poder de Satanás, de seus príncipes e potestades, está sob o controle de Deus, por causa da presença da igreja que está na terra, e o Espírito Santo de Deus que habita na igreja. Logo, Satanás, ele atua no mundo físico dos habitantes, dos seres humanos, quando eles dão um direito legal. Assim como Deus habita no céu dos céus, que é o terceiro céu, a Bíblia deixa bem claro onde está o trono de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele foi ao paraíso, ao terceiro céu, pela uma divina revelação. Então Deus está sentado no alto e sublime trono. Ele governa todo o universo através da sua onisciência, onipresença e onipotência. Então a igreja está na terra e ela tem uma arma poderosa. Esta arma é a arma da intercessão, é a arma da oração. Então a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela foi inaugurada, estabelecida por ele próprio. Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Então, no dia de Pentecostes, Jesus inaugurou a sua igreja com 120 pessoas
quando ele cumpriu o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre eles, para que eles obedecessem o seu imperativo, pregasse o evangelho a todas as nações. Este é o papel da igreja aqui na terra, pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Satanás só age no mundo dos homens quando se dão legalidade a ele. E nós sabemos que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, está bem próximo. Todos os sinais estão anunciando o cumprimento das Escrituras, estão patente, nítido diante do mundo. Algo está acontecendo nesses últimos dias. São sinais que estão sendo dados da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Satanás, ele sabe disso. Isso vai acontecer. E quero fazer essa breve reflexão para deixar bem claro aqui que a igreja, mais do que nunca, deve estar unida. Porque Satanás, ele sabe o segredo da união dos seus principados e potestades, dos seus anjos que estão sob a sua liderança. E Jesus revelou isto quando disse que o reino de Satanás não está dividido. Se ele dividir, ele não pode sobreviver, subsistir. Eles são unidos em seus propósitos, em seus desígnios. Então, mais do que nunca, a igreja deve estar unida em oração, em intercessão, para que Deus haja no mundo espiritual. Deus age no mundo espiritual através da intercessão, da oração da igreja, esta arma que Deus colocou à disposição da igreja, a ponto de dizer tudo que pedir em oração, dentro da soberana vontade de Deus, Deus assim o fará cumprir. Então a Bíblia diz: clamas a mim e responder-te-ei. Aí nós vemos uma das armas que está à disposição da igreja é a oração, a intercessão. A outra arma é o jejum. A outra arma é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo usando essas armas espirituais, a palavra, o jejum e a persistência. Então, batalha espiritual. Nesses últimos dias, muitos estão dando legalidade ao diabo. Nós não vemos, mas muitas pessoas estão fazendo pacto, estão fazendo aliança para que os seus desejos sejam realizados. E eles sabem a que fonte eles estão recorrendo. Mas a igreja tem uma fonte. Esta fonte é Deus. Então, Satanás não pode agir neste mundo como ele gostaria de agir, porque Deus pôs limite para ele. E esta arma está nas mãos da igreja, a arma da oração e da intercessão. Então, Efésios capítulo 4, ou seja, capítulo 6, versículo 10 diante, nós vimos, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E o cristão deve estar cada dia armado com as armas espirituais, que é a oração e a intercessão. Então a igreja reconhece isto, que através da oração, da intercessão, Deus age no mundo espiritual. Deus vai neutralizando os planos e os projetos que Satanás está arquitetando, não no inferno, repito, que está preparado para ele, o anticristo, o falso profeta e toda a gente que se esquece de Deus. Mas no céu, a atmosfera, onde arquiteta os seus planos no espaço. A igreja está na terra com essas ferramentas espirituais. Satanás não irá prevalecer contra a igreja. Ele não vai triunfar. A igreja nasceu vitoriosa, ela vive vitoriosa e triunfará vitoriosa. Tenha um excelente dia sob os cuidados de Deus.